Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, e vamos trazer o transcendente para o imanente. Cristo ressuscitou, aleluia. Ele vive em nosso meio, aleluia. Hoje, pela terceira vez, Cristo Senhor vem e faz a refeição com os apóstolos, e está vindo fazer a refeição conosco, com todos nós. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, hoje, Pedro estava pregando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós vimos, Pedro pregou pregando para todos se arrepender. Arrependei-vos e sejais batizados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Recebeis os dons do Espírito Santo. E Pedro e João depois subiu ao templo para a oração da hora nona, é a liturgia das horas dos apóstolos. E havia um paralítico. Pedro e João orou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e o paralítico foi curado. E hoje, na realidade que transparece em nosso cotidiano, Pedro e João somos todos nós. Saibamos rezar com fé, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos os enfermos sejam curados. Os enfermos que estão enfermos espiritualmente, que estão enfermos fisicamente. Rezemos com fé que todos sejam curados. E Pedro depois chegou pregando: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós temos que chegar anunciando o reino de Deus, que temos que sair pelo mundo afora. Somos batizados e enviados. Onde nós chegarmos, temos que dizer como Pedro. E hoje, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Pedro foi preso pelos sumos sacerdotes na política de Anás e Caifás. Pedro pregando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Anás e Caifás, sumos sacerdotes daquela época, eram prefeito daquela região onde Pedro estava pregando. Prenderam Pedro e perguntaram que autoridade de quem que ele estava pregando. Estou pregando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito bonito a hora que Pedro fala: da pedra que os construtores desprezastes tornou-se agora a pedra angular. Como nós vemos lá no Salmo 117, que é muito bonito, um salmo de louvor à misericórdia do Senhor. A perícope que fala: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. E hoje, Pedro pregando lá diante de Anás e Caifás, que ele foi preso pelos sumos sacerdotes, e Pedro falou, citou como está no Salmo 117, a pedra que os construtores desprezaste tornou-se agora a pedra angular. Desprezaram Cristo Senhor, crucificaram Cristo Senhor, ele foi morto e sepultado, mas ele ressuscitou. Tornou-se agora a pedra angular, que ele é a pedra, a rocha firme que sustenta todos. Para ser sustentado é somente nessa pedra angular, nessa rocha firme, Cristo Senhor. Quem está na rocha firme, na pedra angular, não cai. O vento vem e não cai. Que todos permaneçam na pedra, na rocha firme. Saibamos construir a casa, a nossa casa, na rocha que é Cristo Senhor. Que todos construam uma casa na rocha, na pedra angular que sustenta todos, que guarda e fortalece a todos.
Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus tornou-se manifestar aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Responderam eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigo, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, respondeu-lhe. Disse-lhes ele: Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-no e já não podiam arrastá-lo por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, lançou-o nas águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, vieram umas brasas pregadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de terem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos acusou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus respondeu: Tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela 3ª vez, Jesus manifestou aos discípulos e ceiou com os discípulos depois de sua ressurreição. E hoje ele está manifestando, ele está no meio de todos nós, está ceando conosco, com todos nós. Vamos lançar as redes e pescar, que Cristo está nos enviando. É muito bonito. No Evangelho de hoje, os discípulos, próximo do lago de Tiberíades, e logo viram o nosso Senhor Jesus Cristo na praia. Como eu faço um cartão de Páscoa para minhas amigas, meus amigos, eu coloco Jesus na praia. Olha bem o Evangelho de hoje. Os discípulos encontraram o nosso Senhor Jesus Cristo na praia. E pela 3ª vez, o nosso Senhor Jesus Cristo ceiou com os discípulos, que a primeira vez foi lá, depois da caminhada no caminho de Emaús, que os discípulos reconheceram o Senhor só no partir do pão. A 2ª vez foi quando o Senhor apareceu e mostrou as mãos transpassadas pelos cravos e disse: A paz esteja convosco. Está narrado no Evangelho segundo Lucas. E hoje, pela 4ª vez, foi no lago de Tiberíades. Que bonito. Os discípulos estavam pescando,
Mas antes de encontrarem o Senhor, nada havia pescado. Depois que encontraram o Senhor, lançaram as redes. As redes ficaram cheias que não conseguiam nem arrastar de tantos peixes que pescaram. E hoje somos nós que vamos lançar as redes no mar. É muito bonito, Senhor, encontrar um Senhor andando na praia e ver aquele cartãozinho que eu faço de Páscoa, o Senhor andando na praia. Olha o Evangelho hoje. Hoje de manhã, a hora depois que eu levantei, o ventinho gostoso de abril, eu estava indo tomar café, estava olhando e pensando no Evangelho de hoje, Cristo Senhor andando na praia, porque lá era primavera, é primavera no hemisfério norte, no oriente, aqui outono, mas ambas coincidem, a cada hemisfério as estações, a temperatura é mais calor a primavera e o Senhor andando na praia. E hoje ele está vindo, ele está no meio de todos nós. Vamos lançar as redes. Jesus manifestou aos discípulos no lago de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, Natanael era de Caná da Galileia, e outros discípulos, os filhos de Zebedeu. E disse-lhes Simão Pedro já chamou, vamos pescar. E eles responderam, também nós vamos contigo. E partiram os discípulos, que bonito, partiram junto os discípulos para pescar, para lançar as redes. E foram, e entraram na barca, e nada apanharam. Nada pescou, estavam na barca, e nada conseguiram pescar. E logo, de manhã, Jesus estava na praia. Jesus caminhando na praia. E os discípulos não o reconheceram, nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus pergunta aos discípulos, amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Olha a fraternidade. Amigos, não tendo acaso alguma coisa para comer? E eles não tinham nada. E o milagre logo vai acontecer. E disse-lhe Jesus, lançai a rede do lado direito da barca e achareis. Lançaram as redes, e então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Simão Pedro, a quem Jesus amava, traduzindo, aquele que era mais próximo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é esse discípulo? É João, o discípulo amado. João, que é os filhos de Zebedeu. Os filhos de Zebedeu são Tiago e João. João estava. Então, esse é o Senhor? E Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, porque estava na praia. E Simão Pedro estava nu. Dizem aqui no Evangelho. É, na realidade que transparece em nosso cotidiano como fica numa praia. Deve que não nu de tudo, é lógico. Mas na primavera, no hemisfério norte. E Simão Pedro cingiu-se de túnica. E os outros discípulos vieram arrastando a barca, cheias de peixes. A barca ficou lotada. Antes de encontrarem o Senhor, não pescaram nada. Mas depois que encontraram o Senhor, as redes ficaram cheias, que não conseguiam nem arrastar. Por quê? Antes de encontrarem o Senhor, não pescaram nada, e depois as redes ficaram cheias. Quem está em Cristo, o milagre acontece. Quem encontra Cristo, quem permanece em Cristo, coisas copiosas, coisas grandiosas acontecem. Que todos permaneçam em Cristo. E logo trouxeram brasas preparadas para assar os peixes. Trazei aqui alguns dos peixes agora apanhados. E foi Simão Pedro e puxou a rede,
cheias de peixes, cheias de peixes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Outro milagre, que a rede ficou tão cheia que poderia até se romper, mas não se rompeu. Quem és tu? Pois bem sabiam que era um Senhor. Os discípulos bem sabiam que era um Senhor. Os discípulos encontraram o Senhor na praia. Coisas grandiosas aconteceu. A barca ficou cheia de peixe. Foram pescar, a barca ficou cheia de peixe. E hoje somos todos nós que vamos lançar as redes, vamos avançar para as águas mais profundas e lançar as redes e pescar, que Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Que todos digam, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O ressuscitado está em nós e nós estamos no ressuscitado. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, a causa de nossa alegria, ilumine e guie todos, que todos lancem as redes e avancem para as águas mais profundas. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria Imaculada, tu sempre trilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a ti, saúde dos enfermos, que na cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé. Tu, Senhora, sabes do que precisamos e temos a certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia, que alegria e celebração possam retornar após este momento de provação e de dor. Ajuda-nos, ó Mãe do belo amor, a nos conformarmos e a fazermos tudo o que Cristo está nos dizendo. Ele tomou sobre si nossos sofrimentos, tomou sobre si nossas dores, para nos levar através da cruz à alegria da ressurreição. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Imaculada. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença, e a vós fervorosamente me recomendo. Ó meu glorioso São José, interceda junto à Imaculada pela cura de todos os nossos irmãos e irmãs no Brasil e em todas as partes do planeta e pelo fim dessa pandemia, que todo mundo seja liberto. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça. Maria Imaculada, a causa de nossa alegria, nossa medianeira, nos socorra e nos proteja hoje e sempre. Paz e bem.